Fala, my friend! Estamos aqui em mais um episódio do Bratiocast, o podcast onde a gente conta a engenharia por trás do negócio. E hoje vou te falar um negócio, viu? É um negócio diferente. É só negócio. Você viu que é 3 palavras numa mesma frase, a mesma palavra na mesma frase. É uma coisa diferente, as pessoas pouco se falam, não conhecem como funciona, e nós viemos aqui para desmistificar essa engenharia toda do que é uma daycare. Mas para isso, nós temos a Luana Oliveira, do Ovivre Daycare. Seja muito bem-vinda, Luana. Obrigada. Muito obrigado pela participação. Eu acho que no papo de hoje vai dar para a gente desmistificar algumas coisas. Vamos mandar umas real, viu? Esse recado é para você que é filho. Daqui a pouco nós te pega. E vale a pena lembrar que esse é um podcast, ele é um oferecimento da Bratio, nossa construtora, onde a nossa intenção aqui é favorecer esse ambiente de empreendedorismo, fazer as coisas acontecer, levar Ribeirão adiante e fortalecer a nossa comunidade empreendedora, tá bom? Luana, vamos lá. Luana enfermeira, quem que é Luana? De onde que ela surge, monta esse negócio aí desse daycare? O que é esse daycare? Eu sou enfermeira, mas antes disso, eu sou paulista, nasci e sou de São Paulo. Meus pais são paraibanos, nordestinos. Meu pai nem terminou a primeira série, mas tenho muito orgulho dos dois, do meu pai, da minha mãe. Paiinho, maninha. Muito orgulho mesmo. Foi da minha família, sou a primeira a conseguir um curso superior e tenho muito orgulho disso. Consegui com muito esforço, graças à determinação, e eu percebi mesmo, né? Sem uma faculdade, Esqueça. Não ia conseguir ter um futuro um pouquinho melhor. Graças a Deus eu consegui. Cresci na periferia de São Paulo. Com os anos eu acabei parando aqui em Ribeirão Preto. Amei essa cidade. Amei. Vou deixar o recado. Tomou da água de Ribeirão, não volta. Não mesmo. Aqui percebi que eu teria oportunidade de vida melhor, condições melhores, né? Para estudar, para trabalhar, para crescer. Porque lá, para estudar, muito longe, na periferia, lá eu morava no extremo da Zona Leste, divisa com Ferraz de Vasconcelos. Para você conseguir pegar ônibus, trabalhar, meu pai acordava 3h30, 4 horas da manhã para trabalhar. Alguma coisa vai ficar longe, né? Seja muito. Do trabalho, seja da escola. Ia ser muito inviável. E aqui a condição, a qualidade de vida é muito melhor. Então, conhecendo Ribeirão Preto, gostei, fiquei. Com o tempo conheci meu marido. E aqui me acabei me acomodando. E aqui fiquei. E adorei. Na faculdade, numa aula de saúde do idoso, que eu conheci a professora Cleide, e ela disse na aula sobre o conceito do daycare, que fora do Brasil é comum, é muito comum esse conceito, que é o quê? Os idosos passam o dia num centro de convívio, no convívio de pessoas com a sua faixa etária, com atividades físicas, dança, música, óbvio, com atividades que eles consigam fazer, que às vezes vai falar, nossa, mas ele vai conseguir fazer? Sim. São atividades que são voltadas... São adaptadas, né, para eles. Adaptadas para a idade deles, por não favor. Vai chegar no daycare, vai fazer... Não, vamos fazer um tiro de 30. Pelo amor de Deus. São atividades que eles consigam fazer. Então, assim, eles passam o dia lá e no final do dia eles voltam para sua residência. Então, fora do Brasil, é um conceito comum. E ela comentou na aula. E ali, quando ela comentou, já plantou a sementinha do daycare no meu coração. Então, dali eu já falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E tem mais de 10 anos isso. Só que aí fui me preparando, né, financeiramente, fui me preparando, estudando. Aí eu fiz pós-graduação em geriatria e gerontologia, saúde da família.
Fui juntando dinheiro, que não é fácil. Esse daí... É Quando mais você faz a complicado. faculdade, você fez a faculdade lá ou fez aqui? Em Ribeirão Preto. Eu estudei aqui na UNAERP. Eu estudei aqui na UNAERP mesmo. Aí foi aqui na UNAERP que eu conheci a professora Cleide. E aí ela que difundiu essa Isso, ela que na aula que falou, aqui mesmo. Terminei a faculdade aqui, me formei, fui juntando dinheiro. E depois foi fazendo as especializações fui fazendo ali. as especializações, depois que eu me formei. Que aí foi geriatria e gerontologia, gestão de saúde, e aí eu fui me especializando durante esse tempo e juntando dinheiro. Legal. Nesse intervalo de tempo foram sendo 10 anos no total. Nesse tempo, a gente acabou, for surgindo, aí veio a história da casa, a famosa casa. Veio a ideia da casa. A gente conheceu em 2022, final de 2022, comecinho de 2023. Só antes de você continuar, em 2020, deixa eu até anotar para não esquecer. Tá. Memória, a minha esposa está gestante, eu tô com memória de grávida também. Dizem que pega. Antes de 2023, menina, da onde que sai essa pulguinha empreendedora? Eu tenho certeza que Primeiro, eu tenho certeza que é um propósito, isso já envolve uma questão individual. Sim. É minha. Eu tenho certeza que é um propósito meu. Que era aquilo que você queria. Eu acho. Mas por propósito. exemplo, antes você fala de empreender ou lidar com os idosos, vamos dizer? Lidar com os idosos é o meu propósito. Tá, empreender é consequência disso. Exatamente. Aí, a partir daí, eu já encontrei meu propósito, mas como que eu vou fazer isso? Empreendendo. Entendi. E a maneira de você viabilizar isso, né? Isso. E quando você olha, encontra esse propósito, você encontrou na faculdade? Isso, exatamente. Aí, a partir daí, só que não é fácil você empreender. Eu tive ajuda com o meu marido, eu montei uma sociedade também, na época que essa sociedade acabou me ajudando com essa parte administrativa na empresa, eu entrei com a parte dos cuidados, que é o meu forte, é o que eu gosto de verdade, e eu foquei 100% nessa parte. Então, eu não tinha essa gana ainda. Você era operacional e não era gestão. Exatamente. E sendo natural, como a maioria dos nossos empreendedores. E natural de uma pós-formação. Exato. Se toda a faculdade tivesse, sei lá, um semestrezinho, 6 meses de gestão de empreendedorismo, exato, já ajudaria a gente... Até nas escolas também. Ajudaria a gente pra caramba. De economia. Porque às vezes a gente, igual você, encontrou o propósito dentro da faculdade. Você só consegue viabilizar isso de 2 formas. Ou se você prestar concurso e entrar para algo de âmbito governamental ou municipal, né? Ou privado. Ou privado. Exato. Se você vai no privado, ou você realmente vai empreender, ou você seria enfermeira dentro de uma outra unidade. Exato. Aí fala, como que uma pessoa... Você acabou de se formar, por mais que você tente se preparar, estudar, fazer pós-graduação, juntar dinheiro, aí chega uma pessoa e fala, você tem que fazer fluxo de caixa, você tem DRE, você tem não sei o que, você tem isso, aquilo. Aí você fica assim, Gente, é sério, eu sou humanas. Eu sou humanas. Eu não sou... É verdade! Gente, eu sei fazer sutura. Curativo, você sabe o que é isso? Eu não tô falando que não é possível a gente aprender. É possível, sim. Mas... a formação base foi outra, né? Exatamente. É importante a gente ter essa base. Sim. Essa base é importantíssima. E seria muito importante... O que você falou é verdade. As faculdades, se elas tivessem essa base, muita empresa, às vezes, não quebraria no primeiro ano. Muita empresa não teria esse problema. Porque a gente teria essa base e, às vezes, a gente não erraria erros tão mínimos. Sim. E tão bobos. Que depois... Seria uma gestão de caixa. Talvez hoje pode ser muito óbvio, mas lá atrás, quando você está começando, entrou um idoso, mas você tem, sei lá... vamos dizer, entrou um recebimento de 500, mas você tem 1.500? E aí, o que eu faço? Porque ninguém sabe tudo. É a mesma coisa de uma pessoa que é 100% financeiro, eu vou lá e coloco ela nos cuidados. Aí eu vou lá, pego pra ela, eu dou
um pacotinho aqui de medicação para ela, eu dou um idoso, viro as costas e saio andando. Ela vai chorar todo dia. Ela não sabe o que ela vai fazer. É a mesma coisa. Sim. Então, cada um tem as suas funções, mas, óbvio, a gente tem que estar preparado para o básico. E a faculdade não prepara a gente para isso, infelizmente. E com o decorrer do ano que se passou, a sociedade acabou não dando certo. E meu marido acabou entrando, me ajudando um pouco nessa parte administrativa. Entrou uma pessoa do financeiro, uma amiga minha, que me ajudou muito. Na época já era um daycare? Já era o Vivre. Já era o Vivre. Só que aí, pela minha falta de experiência, que eu não tinha mesmo, eu não tinha mesmo. A falta de experiência, eu acabei trocando os pés pelas mãos, eu tive culpa também. E aí acabou se complicando. E não deu certo essa sociedade. É que nós estamos se conhecendo hoje, pessoal. Então, até para você saber, Luana, quando eu comecei, eu também quebrei, pô. Então, a minha primeira empresa, a Bratio, hoje, ela é a minha segunda. Minha primeira empresa, com 21 anos, eu estava devendo 100 mil reais. Então, por quê? Porque eu não tive base. Eu venho de uma realidade também onde o meu pai veio da roça, com 18 anos, e aprendeu a cortar cabelo na crista de cavalo. E minha mãe, filha de feirante, professora de música. E eles, com pouco conhecimento e até acesso à informação que eles tinham no passado, que não é igual a gente tem hoje, eles fizeram coisa pra caramba, pô. E aí eu, de certa maneira, olho aquela realidade dentro de casa, levo aquilo como verdade, só que quando você entra cada vez mais a fundo dentro de um negócio, sim, aquilo ele vai te dando um leve tapinha nas costas, falando, não é assim, é assim, até onde eu cheguei. Então eu te entendo. E foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Mas o Vivre, graças a Deus, não quebrou. Tivemos que reajustar muitas coisas. Ainda estamos em fase de recalcular. Entrei numa mentoria, porque aí observei, não, precisa aprender. Eu estou ainda numa mentoria, que eu estou aprendendo, eu estou nesse caminho. Para se tornar uma gestora melhor. Exatamente, de me tornar uma gestora melhor, que é essa parte do administrativo mesmo, que é essa parte dos números, legal, de gerir mesmo. Legal. Porque ninguém é bom em tudo. Não. E a gente tem que entender essas deficiências, né? Essas deficiências, e a gente aprimorar essa parte. E eu estou nessa parte dessa mentoria, que eu estou aprimorando essa parte, para poder gerir de uma forma melhor, para o Vivre poder também expandir futuramente. Legal. E poder levar, e eu vejo dessa forma. Eu conseguindo entrar essa parte organizacional, tá 100%, o Vivre vai estar pronto para ele crescer. E entregar a qualidade do serviço para mais idosos. Exatamente, para eu conseguir expandir ele para mais pessoas e, consequentemente, ele ser acessível e estar em mais lugares, para mais pessoas, legal, em outros locais. E ele precisa estar de uma forma organizada, internamente, organizacional. É o crescimento, né? Um exemplo que eu venho dando, que eu ouvi de um amigo, a gente, quando é criança e nós estamos crescendo, as crianças às vezes até reclamam, né? Mãe, mas meus ossos estão doendo, estou sentindo dor, não sei o quê, então crescer dói. E aí a gente que vem às vezes de uma família simples, a gente não teve essa base, não teve o benefício de às vezes ter um outro tipo de suporte. A gente sofre um pouquinho mais, aí a gente tem que dar uma ralada, quebra um pouquinho a cara e fica devendo uns boletinhos. Quem nunca, pô? Dever um boleto, cartão atrasado? Ih, rapaz, já foi demais, já. Mas paga, viu? Mas paga. Paga. O negócio é pagar. A gente faz... Na minha época, sabe o que eu fazia? Paga mesmo. Eu tava devendo uma galera. Eu fiz uma listinha, uma planilha de todo mundo que eu tava devendo. Eu peguei e falei, eu não sei quando, mas eu vou te pagar. Mas eu preciso que você confie em mim. Mas Aurélio, não sei o que, porque eu preciso... Eu falei, cara, não tenho dinheiro. Não vai adiantar você ir lá em casa, não vai adiantar... Você vai me bater e eu não vou fazer nada, eu vou apanhar. Então, mas eu vou te pagar. E com o tempo eu fui me planejando. Aí ia lá, pegava uma dívida de 50, quitei. Foi. E as coisas... Graças a Deus foram acontecendo com o tempo.
na hora que eu fui ver, já não tinha mais nada. Dali pra frente, eu já tinha uma gestão melhor sobre o meu dinheiro. E aí eu começo a conquistar uma ou outra coisinha. Aí você vai lá e financia um carro, vai lá e financia um negócio, vai lá e troca um sofá, e vai indo. E parcela em 10, aí o cartão já começa a ficar em dia. E tem uns outros macetes também. Você joga a fatura do cartão lá pro fim do mês. Aí depois, conforme as condições vai ficando boas, você vem trazendo a fatura para ali próximo do dia 10 já. É só alegria. Dá para fazer um curso disso, hein, Araque? Vamos gravar. Vamos gravar. Ó, mas aí, então, passado todo esse período, o Vivre, ele vem de uma reestruturação, né, na questão de gestão, mas atende com muita qualidade toda a parte dos idosos. Muito. A gente preza demais. Cada detalhe, tudo. Eu escuto, particularmente, eu gosto muito de ouvi-los, o que eles querem. Eles são muito mimados, demais. Extremamente mimados, paparicados. Eles são mesmo, de verdade, assim. E eles sabem que são. Ali é uma extensão. Para nós é um trabalho, mas para eles é uma extensão da casa deles. O Vivre é a extensão da casa deles. Então, até a gente traduzindo para algo mais popular para as pessoas entenderem, o Vivre, a dicção está um pouquinho difícil. O Vivre, ele é um espaço diário para o idoso. Ele é onde, igual eu dei um exemplo nos bastidores, é a famosa lugar de, como que chama, gente? Quando as crianças, não é creche, é recreação. É um lugar de convívio ali para o idoso. É um convívio. Que hoje ele ficaria de maneira obsoleta. Pra você ter uma noção, a gente tem horta adaptada lá, por exemplo, essa semana a gente fez umas entradinhas com um pirãozinho de peixe. Eu peguei a salsinha que eles mesmos plantaram. Legal. Aí eu falei, gente, essa é a salsinha que vocês plantaram. E eu peguei lá. E eles falam, nossa, é verdade, eu que plantei. A Isal, foi eu que plantei. E é verdade, ela que plantou. E aí você traz isso. E eles que nem a Elisa, que é a nossa japinha, toda terça e quinta. Ela é responsável de molhar as plantas, mas não é porque ela é responsável, é porque ela gosta. Não é porque ela é a jardineira, né? Não, é porque ela gosta. É uma tarefa que ela pegou pra ela. Ela gosta de cuidar das plantas. Então, todo dia, quando ela chega, ela pega o regador, ela sabe onde tá, e ela vai lá e molha. Ela sabe aonde tá. A casa tem... É uma casa de esquina. Ela tem mais de 800 metros de terreno. Mais de 300 metros quadrados a casa tem. Ela sabe, ela tem um jardim de inverno escondido lá, tudo. Ela sabe todos os lugares que tem planta, ela vai em todos os lugares e ela molha todas as plantas. Ela sabe tudo. Ela sabe onde tem as plantas, ela molha. Essa daí, ela já chega ela chega na cozinha. Hoje ela chegou com um pedaço de bolo pra todo mundo. Pra mim, pro Thiago e pra Gigi, só. E ela dá escondido, põe no bolso. Tó, filha. Sabe a avó quando dá dinheiro escondido? Que delícia. E ela dá assim. E chega com a mãozinha assim, tó, filha. E ela deu um pedacinho de bolo de cenoura pra gente, assim, e deu escondido. E é assim, porque às vezes, um dia, é ela mesmo. Ela gosta de prestar atenção nas aulas. Em qualquer aula, educação física, físio, as aulas cognitivas. Ela fala que ela tem que prestar atenção. O japonês é sistemático. Eles gostam das coisas extremamente corretas. Tem alguns amigos japoneses e vocês são... cultura. Não adianta e a gente tem que respeitar. Um dia, meu escritório é um pouco isolado. Ela bateu no meu escritório. Luana, faz favor, vem aqui. Dá pra você tirar aquela moça do meu lado? Porque eu não tô conseguindo prestar atenção na aula. Ela fez tirar a pessoa do lado dela. Então, assim, a casa é uma extensão da casa deles. É um lugar realmente é um lugar de convívio. É um lugar de convívio. Então deve até acontecer a situação de tipo, a cada novo idoso que vai pro Vivre, os veteranos recebem eles. Eles fazem tipo uma recepção. Sim. Então, aqui quem cuida
Eu faço também um trabalho de conscientização, porque a gente tem idosos com, pelo menos em torno de 60% a 70% dos nossos idosos tem algum quadro de demência ou Alzheimer, a maioria Alzheimer, em estágio inicial, que são pessoas que apresentam um quadro de demência, mas são pessoas que andam sozinhas, são ativas, mas que precisam de supervisão. E o que acontece? E foi um desafio que eu tive inicialmente com médicos que disseram para mim que seria quase impossível eu conseguir interagir pessoas lúcidas com pessoas com demência. Porque as pessoas iriam se espelhar nessas pessoas. Nas atitudes. Iriam se ver nessas pessoas e não conseguiriam interagir. Mas como que eu faço? Eu pego essa pessoa, eu converso com os idosos lúcidos e eu trago eles para a minha realidade. Eu converso com eles e falo com eles. Eu preciso da sua ajuda, você é lúcido, e a maioria das pessoas aqui, essas pessoas têm demência, algumas pessoas aqui, e você pode me ajudar. E eles falam, como que eu posso te ajudar? Você pode me ajudar? Se às vezes a pessoa precisar de uma ajuda para ir no banheiro, você pode me alertar, você pode conversar comigo, ela precisar de ajuda, você pode me sinalizar alguma coisa. Porque o ponto de vista dele é diferente do meu ponto de vista. Porque ele está ali presente entre os ativo, idosos. Né? Com ele ali. E eu não. Então ele tem um ponto de vista diferente do meu. Ele pode estar ali com atitudes e decisões que eu posso não ter. E ele vai se sentir útil. Sim. Porque ele está me ajudando. E ele está mesmo. Ele está me ajudando a cuidar de uma outra pessoa. O que eu vejo a gente, com o passar dos anos, a gente tem a nossa infância, tem a nossa adolescência, fase terrível. Aí a gente vai para a época da final de adolescência, ainda para a faculdade, que nós achamos que nós sabemos um pouquinho. E aí, aqui nós entende. Aí a gente sai da faculdade, vai empreender, quebra a cara. Mostra que a vida não é isso. E a gente vai galgando, vai alcançando os objetivos durante a vida e a gente chega na terceira idade. A gente vira um idoso. É real que realmente quando a gente chega nessa fase, a gente começa a se tornar uma criança de fato? Ou melhor, a gente passa a ter atitudes igual uma criança tinha, mas de uma maneira mais consciente, mais... Como que você enxerga isso, Lu? Te falar a verdade. O que é? Não é verdade. O que acontece? As pessoas passam a tratar os idosos como crianças. Aí o que acontece? O cérebro, nós seres humanos no geral, nos aproveitamos de algumas situações. Sim. O que a maioria dos idosos fazem? Se eu tenho uma situação em que é conveniente, entre aspas, para mim, em que eu vou obter, ou que eu vou ter uma vantagem de algo, em que eu me faça de mais frágil e eu consiga ter alguma vantagem daquilo, eu vou ser frágil. Ele vai pôr menos esforço. Só que, na hora que você vai lá e realmente vai lá e é uma coisa mais séria, um assunto mais sério, e que ele não gosta de ser tratado como criança, ele vai falar. É aí que está o problema. E aí que entra a questão de você ser sempre transparente. E é o que eu sempre converso com eles. Vocês gostam de serem tratados como criança? Deus me livre, eu odeio. Então, como você gosta de ser tratado como um adulto, como um adulto é tratado? Existem situações em que você vai ouvir e vai acontecer coisas que você não vai gostar, não é verdade? Então, é vida que segue, né? Então, vai ter situações que você não vai gostar de coisas aqui. Basicamente, meio que reposicionar na mente deles o posicionamento que eles têm que ter. Reposicionar eles. Porque, na realidade, as pessoas que colocam eles nessa posição... Nós, inconscientemente... Como sociedade, vai levando o idoso para esse caminho. Inconscientemente, levamos eles para esse caminho. Porque, gente, ela é tão... Ai, que bonitinha. Ai, ela é frágil. Ai, que linda. Ai, que forte. Ai, né? Vozinha. Aí pensa você. Se é comigo, eu vou me sentir ótima. Claro que eu vou me sentir ótima. Por que não? O cérebro da gente, o cérebro da gente, ele já tem a tendência a economizar energia. Aí então tudo aquilo que
ele vai dispor de menos esforço. A pessoa tá me chamando de fofa, linda, maravilhosa, eu não tô fazendo nada, só tô sendo eu mesma. Aí, de repente, você chega nela e fala, não, você vai ter que fazer isso, isso e isso. Opa, peraí, mas eu não sou fofa e meiga? Por que ela tá falando assim comigo? Sumiu, né? Exato. Então, na realidade, é a forma com que a gente trata esse idoso. Então, não importa. A gente tem que tratar ele como um adulto que ele é. É isso que a gente tem que fazer. É esse posicionamento, não é o idoso. Aí depois a gente reclama. Nossa, mas ele virou criança. Será que ele virou criança ou você está tratando ele como criança? Exato. Essa é a pergunta. Literalmente, a gente... Pô, igual a gente fala aqui no escritório, ter transparência... Eu tenho uma filosofia de vida muito sobre conversar. Eu acho que tudo aquilo que é conversado é muito bem alinhado e faz a gente cortar alguns caminhos. Porque o ser humano, ele tem por si só de ficar imaginando, e a ansiedade, ela vem disso, né? Então a gente imagina muitas coisas e 80% daquilo que a gente está imaginando não acontece nada. Aí você cria aquele monte de coisa na caixinha. Então, eu gosto de levar muito as coisas para um lado. Vamos até conversar. Então, pelo que você me aponta, com o idoso também não é diferente, pô. Então, é parar de ficar colocando o idoso num posicionamento infantil e lidar de uma maneira adulta e conversando com ele alguns posicionamentos. E mesmo idosos em casos com demência, viu? Né? Mesmo nesses casos. Não é porque o idoso tem demência, gente, que ele passa a ser infantilizado. Ele não tem nada a ver. Mesmo assim, muito pelo contrário. Mais ainda. É aí sim que ele quer que você trate ele como o adulto que ele é. Porque ele não é tratado em sociedade como o adulto que ele é. Aí na cabeça da pessoa, ele vai ficar como uma criança birrenta, mas é só porque ele não está gostando da maneira como estão tratando ele, mas talvez o que falta no idoso, realmente que é o que vocês trabalham lá dentro, é esse reposicionamento dele. Então ele não tem o ímpeto, né, de chegar e falar, opa, não me trata dessa maneira porque eu não sou criança e não gosto. Entendeu? Então, talvez podemos chamar de tutores? Não sei, não, tutores não, pô. Os familiares, Os familiares. Talvez os familiares olhar para o idoso, ou melhor, para o pai, para a mãe, e ver. Às vezes você chega num dia tão agitado, o pai e a mãe, ele vai se posicionar, mas é que talvez da maneira como ele aprendeu a se posicionar não é como é hoje. E aí você tem que saber olhar todas essas nuances, né? Pra falar, não, ele tá querendo um copo d'água. Até porque todo Mas ele só tava falando, pega lá. Né? Então, se a gente também não ter essa malícia no dia a dia e levar com toda essa conversa, o caminho não é muito bom, né? É só tristeza. Voltamos para 2023. Que aí você falou, a casa. A história da casa. A casa do Vivré. É muito difícil você achar casa que seja térrea. Ribeirão parece só tem sobrado, gente. E que vai aceitar toda a adaptação, né? Jesus do céu, só tem sobrado essa cidade. É sobrado e achar casa térrea e sem desnível, né? Além de ser térrea, tem que ser casa sem desnível, porque senão, gente, é muito sério isso. As casas, a gente vai ter que começar a pensar nisso, porque a tendência já tá aí, estamos em 2025, para 2050 teremos mais idosos do que jovens. A tendência já é essa. Hoje uma coisa que a gente já vê, é isso. Uma coisa que a gente vê muito hoje nos projetos que entram para nós aqui. A tendência é, pelo menos para algumas casas já dentro de condomínio, que são sobrados, ter um quarto de apoio embaixo. Tem que ter. Porque poucas são as casas que nós já fizemos nos condomínios que tem os tais dos poços de elevador. Talvez seria até mais necessário. Banheiro largo, porta larga. Mas o que eles fazem é uma suíte reversível, é chamado. Sim. Então, pelo que você fala, a gente ainda
um pouco mais de intenção nisso. Sim. Porque nós vamos ter uma... como é que fala? Uma taxa de mortalidade Sim, maior, a né? população já tem estudos, já comprovam que em 2050 a população vão haver mais idosos do que jovens. Já daqui a 25 anos. Então, assim, Na verdade, a taxa de mortalidade ela vai diminuir, né? porque Tende a ser mais sim, velho, mais idoso. Vão haver mais idosos do que jovens. Então, por exemplo, coisas que a gente não pensa. A casa com desnível. Por exemplo, é muito importante. Às vezes é um batente que pode parecer simples, mas ali um idoso pode tropeçar. São coisas que parecem simples para a gente no nosso dia a dia, mas que para os idosos fazem muita diferença. Corrimão, que é importantíssimo ter. Por exemplo, desníveis de batente, levantar e sentar. Gente... vaso sanitário muito queda, baixo. Né? As quedas de banheiro. Queda. Quando a gente fala queda, seria as quedas, tipo, quedas de box, a queda d'água, e não a queda do próprio... A queda do box, você disse. É. Mas aí o que é mais perigoso, às vezes, o vaso sanitário, se ele é muito baixo... Sim, ele exige que o idoso... O idoso, ele faz muito esforço. E o ato de sentar e levantar, a gente não para pensar nisso. Mas é um dos movimentos que é mais importante para ele continuar funcional o restante da sua vida. Porque isso é para você, para comer, para ir no banheiro, para você sentar no sofá. E é um dos movimentos que é mais importante para o idoso. Então, e o vaso sanitário, se ele é muito baixo, às vezes o idoso não consegue usar sozinho. Ele vai precisar de ajuda. Então, às vezes, um detalhe que às vezes parece ser tão pequeno. Por exemplo, casas antigas, às vezes eles têm vaso sanitário muito baixo. Então, às vezes, são detalhes é um detalhezinho que parece ser pequeno, mas que na vida do idoso faz muita diferença. Faz muita diferença para eles. Ô Lu, e sempre quando a gente... Bom, voltando em 2023 a casa. Da casa, Gente, eu sou TDAH, eu viajo, eu vou lá, Tem uma idosa lá que a gente fala que é a Marcinha dos planetas. Eu tô igual ela. Porque o planeta favorito dela é Vênus. Então eu tô igual ela, eu vou pra Vênus e tô voltando. Vai e volta. É que a casa do Vivré ficou fechada há 10 anos. E o dono não queria alugar pra gente de jeito nenhum. E a gente, quando entrou lá, a gente tinha certeza que era a casa. Porque é plana, arvorizada. Ela tem uma jabuticabeira que dá fruto o ano inteirinho. Falando isso, ela tá cheia de fruto agora. E quando eu entrei lá, eu já imaginei. Porque ela tem mais ou menos uns 50 metros quadrados, assim, de grama, que eu falei, aqui eu vou fazer um pomar. E aí eu já plantei mais uma jabuticabeira, 2 pitangas e mais uma árvore frutífera. E eu já imaginei, aqui eu vou plantar, os idosos vão colher fruto aqui, já vão ficar aqui. E eu já imaginava, gente, eu já via eles ali. Eu já tinha certeza que era ali, que eles iam estar, que eles iam ficar. As mesas, são mesas de jantar, que eles fazem as refeições são feitas à mesa. É exatamente como se fosse uma casa mesmo. A gente tem a preocupação deles se servirem, a gente auxilia eles, mas a gente deixa em travessas na mesa para eles poderem se servirem. Aquela sensação, eu quero comer mais um pouquinho, deles poderem se servirem um pouquinho mais no prato. É um ambiente humanizado, né? Não é um ambiente pensado para levar o idoso para um lado do coitadismo. Não. Coitados são idosos. Não. É um espaço pensando no cuidado. Então, vamos ter utensílios e coisas para que não se tenham acidentes ou percalços, mas para que eles possam ter a autonomia deles de serem quem eles são. Exato. São seres vivos, não é bicho, não. Exato. E são detalhes que às vezes parece pequeno, mas que faz muita diferença no dia a dia. No cuidado humanizado mesmo. São detalhes que parecem bobos, mas no dia a dia faz muita diferença no cuidado humanizado. Faz muita diferença. Legal. Bom, agora nós vamos entrar nos negócios meio polêmicos.
Agora é o momento, Araque. Lô, os filhos estão abandonando os pais? Olha, de certa forma, eu acho que sim. Eu acho que sim. Ó, um questionamento que eu sempre converso com os filhos quando possível, e eu acho que é uma reflexão que nós todos devemos a gente tem que se fazer. Quando tem um bebê na família, quando nasce um bebê na família, sua esposa está grávida agora, pensa, você vai mudar a tua casa, seus pais, de alguma forma, sua mãe, seu pai vai te ajudar, teu sogro, tua sogra, teus irmãos, todo mundo se se você adapta, tem, né? vai gerar uma mudança na tua vida, na tua família toda de algum jeito. Vai se movimentar, todo mundo se movimenta. Mas toda a energia da tua família está movimentando em prol dessa vida. Todo mundo se movimentou. Porque essa criança está mudando a rotina de vocês e ela nem nasceu. Ela está mudando já a rotina da tua vida, de vocês, de alguma forma. Sem estar presente. Ela nem nasceu. Agora eu pergunto, por que quando um idoso ele envelhece, a gente demora tanto e a gente acaba postergando tanto para fazer as mudanças que são necessárias para dar uma qualidade de vida para o idoso? Por que a gente fica mudando, demora tanto? Ou a gente pode até levar para o papo de tipo, se o idoso ele é o seu pai, talvez no momento quando você é o filho dele, ele fez um movimento de... Ele fez um movimento de mudar a vida para poder recebê-lo para conceber você em vida. Sim. Quantas e vezes... o porquê que... O tardinho, né? Quantas vezes você fez a mesma pergunta pro seu pai? Uma criança faz a mesma pergunta tem estatísticas que falam mais de 2.000 vezes, pelo menos. Por que você não pode responder para ele? Então, as famílias, isso é fato. Os filhos demoram muito tempo. Sabe qual foi? Não tem um mês que eu ouvi. Sabe qual foi a frase que eu ouvi de um familiar? De um idoso que está com início de diagnóstico de demência? Eu vou esperar a doença avançar mais para buscar ajuda. A pessoa falou isso para mim. A ponto da pessoa ficar mais debilitada e aí... Por quê? Porque a pessoa vê que o daycare é gasto, não é investimento. Então, é duro isso que você está falando? Sim. Mas às vezes a gente tem que parar para pensar por que a gente não pode movimentar a nossa vida e essa mesma energia que a gente usa para movimentar a nossa vida, às vezes quando tem um bebê que vai nascer, por que a gente não pode fazer essa mesma energia, essas mesmas mudanças? Mudar a perspectiva, e com alegria também, eu vou mudar minha vida, mas também vou mudar, e daí? Vou mudar. Eu tenho que mudar. E até se houvesse uma questão de conscientização do daycare, isso futuramente se deixa mais leve. Sim! Porque tira-se aquela questão de uma casa de repouso, onde muitos não querem ficar, né? Porque vai passar lá meses e anos meio que sozinho, afastado, sem muita interação. E a proposta do daycare, pelo que eu entendo, ele é completamente diferente. É você passar um dia gostoso com pessoas da mesma idade, você ter atividade, você fazer rotinas a qual você fazia quando era mais jovem e continuar fazendo agora, até com mais experiência, né? Um bolinho de vó, bolinho de cenoura, já quero o bolinho como que chama a vozinha japonesa? A Elisa. Já quero um bolinho da Elisa, filho. A Elisa é demais. Dia que eu visitar lá o parceiro na frente do Vivre. A Elisa é demais. Sabe o que ela faz? Ela faz massagem no ombro. Ela fica assim, ó. Aí, ó. Já vou mandar uma mensagem. Ela é maravilhosa. Já vou falar, Luana, pede pra Elis fazer um bolinho aí que eu tô passando pra retirar. A Elis é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Então literalmente a gente ter o cuidado, né? Mudar a perspectiva e literalmente a gente... É exatamente isso. Mudar a nossa perspectiva. Porque a perspectiva que a gente vê, as pessoas costumam ver, nossa, mas agora eu vou ter que mudar a minha vida. Vou ter que mudar a minha vida porque... vou ter que mudar minha rotina por causa do meu pai, por causa da minha mãe. As pessoas veem pelo lado ruim. Mas, gente, quantas vezes sua mãe ou seu pai não mudou a vida e a rotina por você?
Outra pergunta polêmica em cima disso. Né? Então, assim, eu falo, eu converso muito com os filhos, e os idosos sabem, viu? E eu falo até do Estatuto do Idoso para os idosos. Falo, converso abertamente com eles, converso com os filhos, eu oriento eles, converso abertamente. Para que tudo isso possa acontecer de uma maneira mais fluida, o perdão dentro de uma casa, ele tem que estar em dia? Eu acho que o perdão precisa estar em dia, sim. Mas eu acho que o perdão principal, eu acho que é com você mesmo. Eu acho que é o autoconhecimento. Você entender também que a gente dá, a pessoa dá para você o que ela tem. Nem sempre ela vai dar... O que você espera. É o que você espera, entendeu? Eu sou uma pessoa que Isso reflete muito sobre as pessoas, a expectativa que eu gero no outro, né? E eu digo assim por experiência própria. Eu, por exemplo, não tive um relacionamento maravilhoso, incrível com a minha mãe. Eu tenho um relacionamento muito melhor com a minha avó. E Deus foi tão bom e incrível comigo que esse relacionamento incrível que eu tive com a minha avó, ele fez isso, acho, pensando nisso. Que eu tivesse um relacionamento ruim com a minha mãe, para eu ter um relacionamento maravilhoso com a minha avó, para ter esse amor incrível que eu tenho com os velhinhos. Acho que é isso. É dali que sai, né? Que é por conta disso, que eu amo. A minha avó é o amor da minha vida. É tudo pra mim. A minha avó, eu até me emociono, que ela é o amor da minha vida. Demais, sim. Uma vozinha. Ela é mesmo. Eu amo minha avó. Ela é tudo pra mim. Tudo mesmo. Porque eu enxergo que, às vezes, as pessoas, falando em si do idoso, não tem nem como realmente não ficar emocionado, porque eu olho, se a gente não tiver o perdão muito bem estabelecido dentro de casa, às vezes, é igual você tá falando, a gente vai dar o que a gente tem. Então, às vezes, o nosso pai, a nossa mãe, eles estão fazendo o melhor. O melhor. É o que eles têm. Exatamente. E às vezes você você está cobrando o que eles não conseguem. Na concepção da sua vida, Exato. No decorrer, você vai enxergar que aquilo não é o melhor para você. Exato. Mas é o que eles conseguem fazer de melhor. Então, às vezes você está numa busca de uma coisa... E que isso pode refletir, quando ele precisar ser cuidado. Não, meu pai, minha mãe não cuidou de mim. Exato. Não teve isso e aquilo. Então, aí entra o que você disse, o perdão tem que estar em nós. Aí é uma busca que a pessoa tem que fazer dela mesma, é uma jornada do autoconhecimento, de você estar bem com você mesmo. E você entender que naquele momento a pessoa deu o que ela tinha, e que no final das contas você não pode retribuir da mesma forma, que se você retribuir da mesma forma, você vai se tornar igual aquela pessoa que você não queria. Se a gente quer ser melhor, que a gente faça diferente. Exatamente, a gente tem que fazer diferente. Exatamente. Não tem como. O caminho é inverso. Não tem jeito. Não tem. É inverso. Lu, o que você indica hoje? Ou melhor, o que você indica para o jovem de hoje virar um bom idoso do futuro? Olha... Primeira coisa, sim, se cuide, saúde. A saúde, assim, atividade física é chato, gente, olha. É chato. Eu faço atividade física quase todos os dias, eu vou. Mas tem dia que você não tá afim, que você não quer, mas atividade física, eu vejo o quanto é importante. E eu vejo o reflexo neles, os idosos aquele que praticou atividade física, o quanto eles estão bem hoje em dia. Os idosos que praticaram atividade física, eu vejo agora lá, eles estão muito bem. Então a atividade física, ela reflete muito no seu futuro, muito mesmo. Então atividade física. E, meu amigo, terapia, façam terapia, tentem estar bem com seus pais, com você mesmo, principalmente com você mesmo, terapia. Principal, né? Principalmente, atividade física, terapia. Então pronto, tá o recado para você jovem.
Se você quer ser um idoso legal, da hora lá na frente, atividade física, boa alimentação, vamos pôr aí também, né? Nem só de fast food vive o homem. E vamos deixar a terapia em dia. A crise de ansiedade, o Zóio começou piscando, procura um terapeuta, psicólogo. Vai nem precisar tomar remédio. De preferência antes disso. Se juntar os três, tá perfeito. É o combo. De preferência antes disso. Igual já dizia a música do Fala Mansa, é o shot da alegria. É verdade. Pronto. Ô Lu, cuidar de idoso é caro? Caro é não cuidar. Caro é não cuidar. E já caro é você não cuidar. É a mesma coisa que você andar no carro e não dar manutenção. Filho. Cara, não cuidar, porque é perguntas que eu escuto, gente. Que eu escuto lá e é porque é equipe multidisciplinar treinada para cuidar. São exercícios e atividades voltadas todos e adaptadas para a necessidade deles. É um espaço totalmente adaptado para eles. Alimentação regrada, tudo certinho. Equipe de enfermagem, a gente tem respaldo médico para eles também. Aí você mostra tudo isso para a pessoa. É caro. Mas aí também, e ficar sentado, só vendo televisão? É caro, gente. E o depois? Aqui nós estamos falando até, não deveria, mas talvez a gente poderia estar falando até do custo de uma vida, pô. A pessoa chegar na velhice e ela ficar obsoleta, sentada todos os dias, levanta, faz um cafezinho, come não sei o que e tal, e vive aquela vida precária. Lógico, infelizmente no Brasil é um país muito grande, diverso. Até a Luana estava dizendo que realmente sim, tinha que ter mais incentivo governamental, porque é caro. Vai procurar então na prefeitura, no governo. Precisa de ajuda. Só que 20 vagas, sei lá, para 400. Em Ribeirão Preto, a gente só tem um espaço que fica dentro da PAI, que comporta somente 20 idosos. É muito pouco. Vou até deixar vou muito fazer pouco. Um apelo aqui agora. É muito pouco, gente. Alô, Ricardo Silva, prefeito que tá levando o Ribeirão para frente. Vamos aumentar as vagas da PAI, pô. Aumentar. Tem muita gente que, infelizmente, não tem as condições aptas para um daycare, mas que precisa de uma assessoria, de um cuidado. E é muito bom, eu tenho uma amiga que tem a mãe lá, e ajuda muito. Ajuda de verdade. É legal, é muito bom o trabalho que eles fazem lá. E tem que ter oportunidade, abrir mais oportunidades para mais idosos lá. Identificar, né? Qual que é? Falta de espaço? Um espaço aí. Sim, e melhorar o que tem lá. Lu, muito bom. Muito bom. Acho que era um papo necessário de se fazer. Sem querer, hein, Araque? O Araque é todo também envolvido nas causas. Confesso que eu amo os vozinhos. Não, eu gosto de conversar com um idoso. Você precisa ir lá, você vai gostar. Eu gosto. E eles adoram. Chega a gente, eles já ficam... Eu e minha esposa, a gente gosta de conversar com idoso e ouvir história, não sei o quê. Você vai gostar. É só gargalhada. Hoje, infelizmente, a vida não me permite mais ter, né? A vozinho, o vozinho. Eu ainda tenho a minha, mas é tão bom ter vô e vó. É muito bom. É muito bom. Eu dou graças a Deus que eu tenho meus pais em vida, meu sogro, minha sogra, e as minhas filhas vão poder ver, crescer, o vô. É muito bom. Porque, cara, ter vó e vô é muito bom. É muito bom. Nossa, mas ser mimado, leite com Toddy e bolo. Volice. E detalhe, a minha esposa nasceu no mesmo dia que a minha avó. Nossa! Então assim, é uma memória que não se apaga. Nossa! A minha avó, ela chamava Alice, que a minha mãe colocou em homenagem na minha irmã também. E ela era conhecida como Lice, ou se não na igreja, Malice, não é irmã, é Malice. Então todo mundo, independente se era da igreja ou não, ó Malice. E aí fica Malice pra tudo quanto é lado até hoje. A minha esposa parece...
Então, assim, eu gosto dos bem. Eu vou lá fazer uma visita. Vai. Você não vai se arrepender. Vou Você fazer não uma vai. visita. Eles gostam. Gente do céu, gostam demais. Luana, pra gente caminhar para o fim, o que você diria pra Luana de 10 anos atrás? Qual conselho você daria pra ela? Ai, gata, você arrasou. Não, brincadeira. Ai, ó, foi difícil, mas, ó, você conseguiu. Vai ter umas lutas aí, mas, ó, vai valer muito a pena mesmo, muito mesmo. Persiste, né? Continua no caminho. Muito a pena. Que legal, muito bom. Muito a pena. E aonde que o pessoal pode encontrar vocês? Nas redes sociais. A gente tá no Instagram, que é o @Vivre, VIVRE, Vivre Daycare, que é Vivrer em francês. Aí, muito bom. Entendeu? Veio daí. É porque a maioria deles fizeram francês na escola. Por isso que é esse nome. E eles, quando a gente fala Vivre, eles sabem. Eles falam Vivre, porque eles fizeram francês na escola. Caramba. A geração deles. Eu não tive cultura mesmo. Mas a geração deles fizeram francês. Eu não fiz nem o inglês direito. Né? A geração deles fizeram. E eles sabem por isso. Eles sabem o porquê legal. do Vivre. Muito bom, né? Ô Lu, tem algum recado final que você queira passar? Dá uma mensagem pro pessoal? Pessoal, muito amor aos idosos. Muito, muito amor. E, olha, de verdade, eu sou experiência própria. Paciência se aprende, viu? De verdade. Paciência a gente se aprende. Aprende mesmo. Treinável. E é super treinável. Eu sou a prova disso. Pessoal, então, fica aí esse baita episódio onde nós falamos dos vozinhos, que eu amo de coração. Pra você que nos segue, deixa o like, compartilhe com os amigos e tal. Pra você que não se inscreve no nosso canal do YouTube, do Spotify, segue a gente no Instagram. Cara, vamos compartilhar, vamos falar dos vozinhos aí pra todo mundo, pô. O vídeo do Ricardo Silva nós vamos mandar pra ele também, viu? Nós vamos mandar. Nós vamos trazer. Ricardo Silva, ó, nós queremos ser aqui, ó, pra nós falar dos idosos. Tá bom? Pessoal, muito obrigado e até o próximo episódio. Bye.